Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área. Um final de semana que, infelizmente, a bola não rolou. Hoje, vou trazer por aqui um pouquinho do jogo ainda contra o Fortaleza. Um aspecto tático que eu vejo que o Vasco teve dificuldade. E, principalmente, quero falar hoje aqui sobre um jogador que, com a chegada do Álvaro Pacheco, eu acho que ele pode ter o seu futebol potencializado. E olha que esse cara já vem resolvendo para o Vasco há algum tempo. Verratti, o Pirata. Como vocês viram na capa, eu acredito que provavelmente esse jogador vai crescer ainda mais. E eu vou explicar com a prancheta qual é o modelo de jogo do Álvaro Pacheco e como isso pode acabar ajudando o Verratti a ser ainda mais artilheiro. Ele, que em média de gols nesse ano no Brasil, só perde para o Paulinho do Atlético Mineiro. Enfim, se liga aí. Depois da vinheta eu volto, falando muito de Vasco. Se liga. Então, torcedor vascaíno, uma semana cheia para todo mundo que cobre o Vasco e também para o torcedor. Uma invasão de informações de todos os lados e de emoções, principalmente depois do jogo da última terça-feira, em que o Vasco conseguiu essa vaga para as oitavas da Copa do Brasil. E como é bom ter um Vasco revivendo jogos importantes. Por exemplo, daqui a algumas semanas nós teremos o sorteio da Copa do Brasil. Até isso eu estava com saudade, desse tipo de situação. Porque ultimamente, quando chegava aí nesses momentos decisivos de sorteios, tudo, os torcedores de outras equipes, todo mundo brincando que o Vasco, na hora do sorteio, só pegava o controle remoto, o seu torcedor. Agora não. O Vasco aí tem a possibilidade de enfrentar outra equipe para buscar aí o objetivo. E olha, torcedor, que nessa nova etapa da Copa do Brasil, se tudo der certo, a gente já tem a possibilidade aí de contar com o Felipe Coutinho. Pois bem, torcedor, foi um jogo difícil. Um 3-3 realmente daquele que São Januário jogou e jogou muito. A torcida praticamente levou a equipe do Vasco no colo para a vitória. Taticamente, apareceram algumas coisas aqui que eu quero pontuar com vocês. Por exemplo, no jogo anterior, o jogador do Vasco que mais tinha tocado na bola contra o Vitória da Bahia era o Sforza, que realmente é um jogador que tem uma saída de bola muito limpa, sabe sair da pressão facilmente. Só que, o que aconteceu? O técnico do Fortaleza, o Vojvoda, percebendo isso, e é óbvio que hoje existe uma rede de informações aí, o que ele fez? Ele tirou o Sforza e o Vasco dessa zona de conforto. Porque o Vasco, aqui atrás, fazia uma linha de 4, com o Sforza fazendo a saída de 3, só que não era uma saída de 3 que ele descia no meio dos zagueiros, em que os zagueiros do Vasco davam amplitude aqui. Não, era uma saída de 3 mais tradicional aqui, em que o volante fica na frente dos zagueiros. O que fez o técnico do Fortaleza? Ele povoou praticamente toda a entrada da área do Vasco, deixando aqui vários jogadores e não dando a oportunidade que o Sforza pudesse receber essa bola aqui e virar de frente. Aí o que o Vasco fazia? Tentava essa saída com o Léo e também com o Maico aqui pelo lado direito. E o Maico teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Porque o que acontece? Quando os jogadores têm gás, eles estão frescos ainda dentro da partida, eles conseguem fazer essa marcação em bloco aqui de uma maneira muito mais aguerrida. Tanto é verdade que o Maicon vai sair jogando, erra no lance do primeiro gol que o Marinho faz o gol aqui, e o Maicon também erra um passe para o João Vitor, que o João Vitor tem que puxar o Breno Lopes ali, faz a falta e leva cartão amarelo. Ou seja, essa marcação do Fortaleza acabou inibindo a saída de bola do Sforza aqui. No finalzinho do primeiro tempo, depois dos 40 minutos, e no segundo tempo, quando baixou o tanque aí desse ataque do Fortaleza, o Sforza teve mais possibilidades de sair jogando. Então, assim, era algo que o técnico Rafael Paiva tinha como o início da jogada do seu time na partida contra o Vitória, no Campeonato Brasileiro. O Vojvoda conseguiu neutralizar isso aí. Então, só uma questão tática que eu trouxe aqui para você, torcedor, de como é difícil, do que às vezes serve para um jogo, no outro jogo já não tem encaixe.
E daí eu quero vir aqui falar da possibilidade de como joga esses times do Álvaro Pacheco. Aliás, vou fazer um convite para você aqui. Hoje à noite, 18h30, eu, Joel Silva e o Gabriel do Futuri, vamos tentar trazer para você, torcedor, como que eram as equipes do Álvaro Pacheco lá em Portugal. Aliás, é live, tá? Ao vivo. E vamos tentar traçar um paralelo de com esse elenco do Vasco, como que dá para ele montar essa equipe do Vasco, espelhando aí no último trabalho dele. Lembrando que no Vizela, por exemplo, ele jogava com uma linha de 4 atrás. Já no Vitória de Guimarães, ele utilizava muito os 3 zagueiros. Então a gente vai ter muito papo e resenha para trazer por aqui, falando de como essas equipes do Álvaro Pacheco. Eu já vou me antecipar aqui. Eu acho que ele vai adotar os 3 zagueiros. Pode ser que eu vou estar errado. Aqui não é informação, óbvio que ninguém teve acesso a treinamento. Eu nem sei se ele já fez algum tipo de trabalho coletivo assim, mas por aquilo que tem o elenco do Vasco, é algo que eu acho que é bem possível que ele comece a instaurar daqui para frente os 3 zagueiros. E se tem alguns pontos que ele fazia lá que eu acho que encaixa com a equipe do Vasco, é os 3 zagueiros. Porque olha só, utilizando 3 zagueiros, você coloca os laterais como alas. Por quê? Nem mesmo o Rafael Paiva, naquele único jogo que ele jogou com 3 zagueiros, contra o Fortaleza no jogo de ida lá 0-0, nem o Ramon Dias, quando começou a colocar 3 zagueiros no Vasco, o Vasco não teve alas. O que o Vasco teve foi uma linha de 5 atrás, que isso perdurava quase que o jogo todo. Dificilmente essa linha de 5 desmanchava, com esses laterais saltando para ir lá no meio de campo para começar a competir a partir de lá. E a gente tem toda a possibilidade, porque a gente tem zagueiro rápido pela esquerda, que é o caso do Léo, zagueiro rápido pela direita, que é o caso do João Vitor, tem ala, que, por exemplo, o Piton é o lateral nesse Campeonato Brasileiro com 11 quilômetros em média percorridos por jogo, ou seja, o lateral de todos do Campeonato Brasileiro que tem a maior média de distância percorrida por jogo. Já pelo lado direito, se for o Paulo Henrique, é uma questão de velocidade, ele que é um velocista. Se for o Puma, que eu particularmente prefiro, e eu acho que o Puma tem que ter mais oportunidades nessa equipe do Vasco, e não é só pelo jogo contra o Fortaleza. Quem acompanha o meu trabalho aqui sabe o quanto eu fico batendo nessa tecla para que o Puma possa ter mais oportunidades e acabar jogando como ala lá na frente. Então, isso eu acredito que ele vai usar muito. Outra coisa que no trabalho do Álvaro Pacheco, ele fazia bastante, que era, por exemplo, essa bola esticada para esse centroavante aqui na frente, no caso o Verratti, descer aqui, brigar por essa primeira bola, acabar fazendo uma casquinha para que os seus meias possam atacar esse espaço a partir da hora que essa bola acaba respingando aqui, possa vir aqui atacar esse espaço. Porque o Álvaro Pacheco joga muito de que maneira? Esses laterais vindo fazer os extremas e os extremas saltando por dentro. E olha, torcedor, eu vou falar algo para você. Eu não sei se você está acompanhando isso, mas eu estou tendo uma visão aqui. Tá vendo essas duas pecinhas aqui? Você já imaginou o Vasco com Verratti aqui na frente e essas duas pecinhas jogando por trás, jogando entre linhas do adversário, Felipe Coutinho e Dimitri Payet? Eu já consigo visualizar isso aqui. Só que isso aqui é para um outro momento mais na frente. Mas para quem não pegou, essa visão está aqui. Eu espero que todo mundo tenha conseguido enxergar. Outra coisa que o Álvaro Pacheco faz muito é utilizar essas passadas dos laterais para cruzar a bola na área. As equipes do Álvaro Pacheco se caracterizam por muitos realmente cruzamentos dentro da área. Agora você imagina que um jogador igual o Verratti, que tem pouquíssimas possibilidades de finalização durante o jogo, porque a equipe do Vasco, há um bom tempo, não é uma equipe que tem um padrão técnico definido em que acaba privilegiando o seu centroavante. Eu fico imaginando a partir da hora que a gente consiga ter um sistema que possa fazer essa bola chegar na lateral e jogar essa bola para dentro da área para o Verratti. Então assim, por isso hoje a minha capa é potencializando o Pirata. Eu acredito e acredito muito, torcedor, que com a chegada do Álvaro Pacheco, o Verratti vai ser um jogador assim que vai estourar, explodir ainda mais com a camisa do Vasco. E olha que o que ele vem fazendo é algo absurdo.
Inclusive, essa semana aí, durante o News, eu e o Flávio, a gente até chegou a conversar que ele chegou com desconfiança. Apesar de ser o artilheiro do Campeonato Argentino da primeira divisão, ele basicamente só tinha disputado competições abaixo da primeira divisão da Argentina. Então, assim, o Vasco esperou até o último momento para fechar esse contrato. Tanto é verdade que é feito por empréstimo, porque se fosse compra, não ia nem dar tempo de regularizar o Verratti. Eu lembro que o desejo da comissão técnica era o Maicon Santos, e olha, os lances, o vídeo do Maicon Santos era muito bom também. Agora, o torcedor pode ter certeza que o Verratti vem fazendo aqui no Vasco, e o engraçado que é um jogador com um biotipo alto, ele não é lento, ele consegue dar vários sprints durante o jogo, ele é muito bom na cabeça. Aliás, nesse fundamento, não tem atacante no futebol brasileiro hoje melhor do que o Verratti. Ele sabe dentro da área fazer um movimento que no mundo da bola a galera fala de dar o gato, que é antecipar o movimento para um lado e já fazer o retorno para o outro, saindo do raio de ação aí dos zagueiros adversários. Então, assim, é um jogador espetacular. E se a gente parar para pensar, por exemplo, o gol que ele faz contra o Vitória da Bahia, naquela metida de bola do Payet, a gente pode até pensar, que coisa linda que foi a metida de bola do Payet. E óbvio que foi um coelho que ele tirou da cartola. Só que eu não tenho dúvida nenhuma que era na cabeça do Verratti que o Payet imaginou. E o Payet consegue voar lá, no alto mesmo, a bola 1 metro e pouco de altura, ele consegue com o pé direito e colocar para dentro da rede. É o tipo do gol que, se é o Haaland que acaba fazendo esse gol, o mundo todo iria bater palma. Mas enfim, é um jogador que eu imagino muito, que a partir da hora que o Álvaro Pacheco começar a montar essa equipe do Vasco, é um jogador que tem tudo para crescer e crescer muito de produção. E é legal essa identificação, essa força, essa entrega que o Verratti tem dentro de campo, junto com o torcedor vascaíno. Fazia tempo que o torcedor vascaíno não tinha dentro de campo alguns representantes para nos dar orgulho. E hoje a gente já tem alguns jogadores. Dimitri Payet, sem dúvida alguma. Verratti, sem dúvida alguma. O Piton, que está virando especialista em resolver para nós a Copa do Brasil. Enfim, como é bom. E ótimo mesmo seria se durante essa semana a gente tivesse a possibilidade aí de sacramentar a chegada do Felipe Coutinho. Um jogador muito acima da média, que daí sim, torcedor. A partir da hora que a gente conseguir montar um modelo de jogo com Dimitri Payet, Felipe Coutinho, Verratti e mais alguns jogadores, claro, mais 2 contratações pelo menos, eu não tenho dúvida nenhuma. O Vasco tem sim equipe para começar a brigar do primeiro terço da tabela para cima. Se a gente dividir aí o campeonato em 3 terços a tabela, até o 6º, 7º colocado, do 7º até o 14º, do 14º até o 20º, eu acho que dá para o Vasco brigar de 7º para frente por tudo aquilo que a gente tem visto aí nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza, galera? Vou pedir mais um favor para você aqui, o último. Por favor, like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e o mais importante, tá vendo esse QR Code aí na tela? Galera, a gente tem uma premiação até o próximo domingo. Se a gente conseguir aí o valor de R$3.000 na Live Pix, a gente vai acabar sorteando um relógio, um smartwatch, no valor de R$1.000, ou seja, coisa linda mesmo, e mais uma bola. E olha que tem uma surpresa aí que a gente está vendo a possibilidade de uma camisa do Vasco autografada. Então, torcedor, dê essa resenha para nós aí, essa força, escaneia aí. Qualquer valor é muito bem-vindo para a gente aqui do canal Atenção Vascaínos continuar cobrindo o Vasco por todo esse Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Tamo junto, galera. Não esqueça, hoje, 18h30, eu, Joel Silva, convidado, falando muito. Quero fazer aqui, ó, a prancheta pegar fogo hoje à noite, falando muito dessa equipe do Vasco para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!